Em 1936, um economista inglês chamado John Maynard Keynes lança um livro chamado Teoria Geral do Juro, do Emprego e da Moeda. Ele não é marxista, ele é da tradição dos liberais, mas ele mostra dentro desse livro, dessa obra, que a economia de mercado vai entrar em colapso por conta do excesso de produção de mercadorias e da carência de mercado consumidor. Então a economia capitalista é uma economia que ela tem um sério problema. Ela gera crises econômicas. E implicitamente nesse livro, ele diz que as guerras corrigem essas distorções do capitalismo, como destruindo o excesso de população e destruindo o excesso de mercadoria, obrigando novamente a reconstruir e gerando novos ciclos econômicos. Então as guerras mundiais, as guerras entre as grandes potências, elas eram elementares para o equilíbrio do capitalismo mundial. Está implícito na obra. É uma coisa que inclusive é até macabra, mas nem Marx e o Capital conseguiu prever isso, que a guerra seria a solução para as crises do capitalismo. Porém, aconteceu um fato na ciência. O físico Albert Einstein, ele descobriu, e os irmãos, o casal Curie também, um casal que investigava radiação, conseguiram descobrir que a propriedade, a matéria tem propriedades, como por exemplo, o Einstein diz que as leis de Newton não valem para a velocidade da luz. E isso criou uma série de pesquisas que desembocaram na possibilidade de construção de uma arma capaz de quebrar um átomo, geralmente de plutônio, de urânio, e produzir uma energia equivalente ao núcleo do Sol. Então, as primeiras bombas atômicas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, elas não tinham nenhum megaton, ou seja, elas mataram 600 mil pessoas e conseguiram acabar com a Segunda Guerra Mundial. Porém, a União Soviética, por meio da espionagem, consegue descobrir o segredo dessa arma, né? Como que é feita essa arma. E havia um grande problema que essa arma só era transportada por avião. E aí, ao longo da segunda metade do século XX, descobriram que o submarino e os foguetes que transportam astronautas para o espaço também podem jogar essas armas. Então os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram uma corrida que resultou numa quantidade de armas nucleares em que não haveria vencedor. Se todas as armas nucleares dos Estados Unidos fossem jogadas e as armas nucleares da União Soviética fossem jogadas, o Einstein até disse isso antes de morrer. Ele não sabia como que ia ser a Terceira Guerra, mas a Quarta Guerra ia ser por comida, com pau e pedra. Então, a nova geopolítica da Guerra Fria gerou um acontecimento importante. O neocolonialismo, que surge na segunda metade do século XIX, com o Tratado de Berlim, dividiu o hemisfério sul e a Ásia entre as potências nascentes da Europa, que começaram a entrar em guerra por disputa de território. Hoje, não há possibilidade de fazer isso. Por quê? Porque se os Estados Unidos e a União Soviética e a China entrarem numa guerra por disputa, por exemplo, de Taiwan, ou uma disputa de um outro território, essa guerra causaria praticamente o extermínio de 30% da humanidade. Então as armas nucleares hoje, os países que possuem, por favor me corrijam se eu estiver errado, a China, a Coreia do Norte, Israel, a Alemanha, França, Inglaterra, Paquistão, Estados Unidos. São os países, a União Soviética também havia citado, são os países depois do esfacelamento da União Soviética. Eu acho que a Ucrânia e outras repúblicas que ficaram remanescentes da extinção da União Soviética,
aí no final da década de 80 do século XX, ficaram com o armamento nuclear. Esse armamento nuclear, ele inviabiliza uma terceira guerra mundial. Então a questão é como que eu vou controlar a imigração em massa do hemisfério sul para o hemisfério norte, criando, obviamente, no hemisfério norte fenômenos como neonazismo, xenofobia. Então, a questão é a seguinte, e isso é uma tese que parece até teoria da conspiração, né? Não seria o vírus do Covid o início de uma guerra biológica, onde as grandes potências construiriam vírus em laboratório e depois de 1 ano, 2 anos, criariam antídotos para com isso lucrarem com as indústrias farmacêuticas? Isso é uma pergunta, porque seria um segredo de Estado. Um segredo de Estado sério, porque com a inviabilidade da Terceira Guerra Mundial, por conta de não ter um vencedor, as guerras biológicas, elas seriam a solução, digamos que menos catastrófica que uma guerra nuclear, que deixa radiação, deixa o território que ela explodiu praticamente inutilizado pela radiação. Então, as grandes potências do mundo, elas precisam se equilibrar. O capitalismo tem essa característica. Ele cresce sem medida, ao mesmo tempo que ele vai gerando concentração de renda. Então, o próprio John Maynard Keynes, no livro Teoria Geral do Lucro, do Juro, do Emprego e da Moeda, de 1936, afirma que o Estado ele não pode deixar os mercados sem controle. Os mercados precisam ser controlados, então os bancos centrais precisam controlar a quantidade de dólar que circula no país, precisa financiar as indústrias com financiamentos longos, como tem no BNDES aqui no Brasil. John Maynard Keynes inaugura uma nova ordem mundial que inclusive agora está entrando em crise com o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é as ideias de economistas como Milton Friedman e Hayek, que criticam duramente o estado social, o estado de bem-estar social. As populações que estão imigrando hoje do hemisfério sul para o hemisfério norte buscam o estado de bem-estar social que foi construído com uma acumulação industrial, geralmente explorando matérias-primas que vinham do hemisfério sul. Então o Tratado de Berlim foi praticamente a divisão do mundo entre as potências europeias, assim como o Tratado de Tordesilhas no final do século XV foi a divisão entre Portugal e Espanha do mundo. As potências hoje, então, elas estão com esses organismos internacionais fazendo um governo global. A gente está entrando na era da globalização, globalização política, globalização econômica, tendo como grande desafio a explosão demográfica nos países do hemisfério sul, da Ásia, gerando uma incerteza em relação ao futuro de qual capitalismo que vai ser o capitalismo do terceiro milênio.